meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um episódio de Heróis da Fé. Hoje nós vamos falar de uma história de um personagem muito legal. E ele é muito fortão, mas não é o Hulk, tá? Mas antes de começar a história dele, nós vamos fazer uma pequena oração. Oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada criança. Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, por nos guardar, Senhor, pelos nossos alimentos, pelos nossos pais. Senhor, nos leva a ser crianças obedientes a Deus e aos nossos pais. Amém. Então, vocês já descobriram de quem que eu estava falando? Quem falou Sansão, acertou. Hoje nós vamos contar a história de Sansão. Sansão era muito forte. Mas vocês sabem por que ele era muito forte? Então vamos contar a história dele. Sansão, ele nasceu de uma mulher que era estéril. Vocês sabem o que é uma mulher estéril? Uma mulher estéril é alguém que não pode ter filhos. Mas aí, o povo de Deus, os israelitas, estavam subjugados por um povo inimigo. Ou seja, eles estavam sendo cativos desse povo. E aí, Deus falou que ia mandar alguém para ajudar a libertar, a ser contra os filisteus. E aí, Deus mandou um anjo para essa mulher, que era a mãe de Sansão, e falou que ela ia gerar um filho. Só que nesse filho, ele não poderia cortar o cabelo. Gravem bem aí, ó, são 3 coisinhas. Ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia mexer em cadáver. Cadáver é um animal morto ou alguém morta. E ele não poderia beber bebidas fortes e nem passar perto de onde tem plantação de vinho, que é um vinhedo. Mas aí, Sansão cresceu e o Senhor abençoava Sansão, porque Sansão era um juiz para o povo. E aí ele ficou forte, olha só como ele era forte, tinha um cabelo grandão. Porque ele não cortava, ele não passava navalha. Navalha é cortar. E aí Sansão foi crescendo, ficando cada dia mais forte. Só que sabe o que aconteceram? Aconteceram alguns fatos que Sansão foi desobediente. Sansão estava indo casar com uma moça que não era do povo de Deus. E os pais dele avisaram para ele que não era certo. Ele tinha que casar com alguém que era do povo dele, mas ele não deu ouvidos. E ele acabou casando com outro povo. Quando ele estava indo para essa outra cidade, ele viu um leão. E sabe o que ele fez com o leão? Gente, ele era muito forte. Ele rasgou o leão, matou o leão. Olha só. Só que aí ele lembrou que ele não podia, né? Lembra das 3 coisinhas que ele não podia fazer? Pois é, ele mexeu em um cadáver, que era o leão. Aí, depois, outro dia, ele estava voltando de novo para a cidade e ele viu um favo de mel. Só que o favo de mel estava em cima do leão. Ou seja, ele mexeu no cadáver de novo. E aí foi passando o tempo, passou outro tempo, e aí Sansão foi para outra cidade. E aí nessa outra cidade, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Dalila era uma mulher muito bonita, muito formosa. E aí Sansão ficou encantado com Dalila. Só que os filisteus descobriram que Sansão tinha ficado encantado com Dalila. E viraram para Dalila e falaram assim: Dalila, se você descobrir qual é o segredo de Sansão para ele ser tão forte assim, nós vamos te dar muito dinheiro. Dalila achou ótimo, ela ia ganhar muito dinheiro se ela descobrisse. Aí ela foi lá atrás de Sansão. E aí perguntava a Sansão: Sansão, mas qual é o seu ponto fraco? E aí Sansão falava: se me amarrar com cordas novas, eu perco a minha força. Aí Dalila ia lá e amarrava Sansão. E aí acordava: acorda, Sansão, os filisteus estão chegando. E aí a Sansão acordava. E sabe o que acontecia com a corda? É fazer assim, ó. Fica em pé, Sansão. Ele fazia assim com a corda, puf, e a corda arrebentava.
Aí a Dalila voltava para Sansão e falava, mas você mentiu para mim, me diga novamente, qual é o seu ponto fraco? E aí Sansão, se você me amarrar com as cordas verdes, aí eu fico fraco. Aí Dalila foi lá, amarrou Sansão quando ele estava dormindo, esperou ele dormir, amarrou ele de novo com as cordas verdes. E aí chegou, Sansão, os filisteus estão vindo. Aí Sansão o que fez de novo? Acordou e fez puf! E as cordas arrebentaram de novo. Por fim, Dalila falou assim, Sansão, mas você mente para mim, você não me diz a verdade. E aí Sansão, por fim, falou com ela, olha Dalila, se você cortar os meus cabelos, eu ficarei fraco. Aí o que Dalila esperou? Esperou ele dormir. Quando Sansão dormiu, ela cortou os cabelos de Sansão. Cortou os cabelos de Sansão. E aí falou, Sansão, acorde, os filisteus estão chegando. Quando Sansão acordou, ele estava fraco. Ele não conseguia mais ter força. E aí os filisteus pegaram Sansão e deixaram ele cego, porque eles furaram o olho de Sansão. Sansão ficou cego e fraco, porque ele contou o segredo dele, que não poderia passar navalha nos cabelos. E Deus se afastou de Sansão, porque Sansão contou o segredo dele, que não poderia passar navalha no cabelo. E aí, os filisteus fizeram Sansão fazer um trabalho muito duro. Teve um dia que eles entraram num palácio muito bonito, muito grande, com muitas colunas, e amarraram Sansão nessas colunas. E eles começaram a zombar de Deus, a falar que o Deus dele não existia, que o Deus dele não podia salvar ele. E aí Sansão orou ao Senhor e falou, Deus, eu sei que eu errei, mas o Senhor poderia me dar uma força uma última vez para eu derrotar os teus inimigos e para eles não zombarem, não mentirem, não ficarem fazendo brincadeiras com o nome de Deus. E aí Deus ouviu as orações de Sansão. E aí, pela última vez, Deus deu a força que Sansão tinha antes. E aí Sansão, com a força que ele tinha, que estava grudado nas colunas, ele estava preso, puxou. E tudo caiu. Caiu todo o templo em cima de Sansão e em cima de todo o povo filisteu que estava lá dentro. E aí, crianças, a história de Sansão nos mostra que nós devemos ser obedientes. Sansão desobedeceu aos pais, desobedeceu contando o segredo, desobedeceu fazendo as coisas que Deus tinha falado para não fazer, que eram aquelas 3 coisinhas no início, lembram? Por isso nós temos que ser obedientes a Deus, obedecer nossos papais, as mamães, vovó, vovô, titio, titia, porque eles são mais velhos que a gente. Eles já viveram muito mais que a gente, não é mesmo? Então eles sabem muito mais do que nós. Então a gente precisa ser obediente. Combinado? Agora nós vamos ver as 5 curiosidades de Sansão. Fiquem aí porque tem mais desafios. Bom dia, irmãs! Aqui é a Isadora. Hoje eu vim falar com vocês sobre as 5 curiosidades da história de Sansão. Primeira curiosidade, você sabia que Sansão foi um juiz de Israel durante 20 anos, na época dos filisteus? Segunda curiosidade, a mãe de Sansão não podia ter filhos, então Deus mandou um anjo dizendo, você dará à luz um filho e ele será consagrado a Deus. Terceira curiosidade, Sansão era nazireu. Você sabe o que é um nazireu? Nazireu era uma pessoa que não podia cortar o seu cabelo, não podia consumir nada da uva, não podia tocar o que era morto. Quarta curiosidade, antes da Dalila enganar Sansão, Sansão nunca cortou o cabelo. Você conhece alguém assim? Quinta e última curiosidade. Quando Sansão derrubou o templo, ele matou mais filisteus do que sua vida toda. Beijo.
Tchau! Muito legal, não é? E agora vai ficar mais legal, porque nós vamos ouvir o hino. Agora nós vamos ver o último desafio, que é o ponto que a criança mais tocou da vida de Sansão. Vamos lá? Um dia nasceu um menino chamado Sansão. Ele era uma criança muito forte. A força que ele tinha vinha dos seus cabelos. Um dia ele se casou com uma moça chamada Dalila. Ele desobedeceu a ordem de seus pais. Os pais não aprovaram o casamento, mas ele insistiu tanto que os pais deixaram. Um dia, a Dalila perguntou para ele de onde vinha aquela força. E ele sempre mentiu. Até que um dia, ela descobriu a força, de onde vinha a força dele, e contou para todo o povo. Gostaram? Vocês estão de parabéns nesses desafios. Tá ficando tudo nota 10. Muito legal! Agora, para finalizar, eu vou ler o versículo para memorizar. Está em Isaías 49:1, que fala: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Então, crianças, o Senhor chamou cada uma de vocês antes do nascimento, antes de vocês estarem na barriga da mamãe. Ele sabe o nome de cada um de vocês. Agora, nós vamos sortear as duas crianças que vão fazer o desafio de Salomão. Vamos lá. A primeira vai falar as 5 curiosidades, que é a Sofia. A Sofia vai falar 5 curiosidades de Salomão. E a Larissa vai cantar um hino referente a Salomão. Combinado? Então ficamos por aqui. Um beijão e até a próxima!